diretamente as regiões brasileiras. Combinado? Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade, à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta, e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e fé. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço por aqueles que respiram. Optcha em nosso planeta. Gratidão, gratidão, gratidão. Optcha, vamos lá. Oráculo, previsão Brasil, oráculo. Previsão Brasil. Abriu com a carta de número 1. Gente, eu vejo uma movimentação das Forças Armadas Brasileiras, tá? Isso pode se dar por causa de alguma manifestação, isso pode se dar sendo uma movimentação nas fronteiras, isso pode ser o próprio governo mandando uma tropa para algum lugar onde esteja acontecendo algum conflito. Um líder brasileiro vai ter um problema de saúde. E nós vamos ver um surto psicótico de um integrante da política brasileira. Mas não é só isso. Esse surto psicótico também pode acontecer em alguém ligado às forças, como Forças Armadas, Exército, Marinha Aeronáutica ou mesmo das polícias no geral, tá, pessoal? Então, não me ficou claro aqui, mas eu acredito que sim, nós vamos ver uma expressão psicótica, um surto de alguém, como um deputado ou um senador, né, algum integrante de alguma pasta do governo, mais ou menos isso, ok? Bom, teremos sim algum tipo de avanço, inclusive alguma notificação sobre mudanças ou investimentos em meios de transporte, tá? Eu acredito que o Brasil ele vai investir um pouco, tá? Em questões como transporte, tecnologia. Nós veremos inclusive acordos internacionais, investimentos internacionais na área. Pode ser alguma nação, algum país investindo no Brasil, colocando uma montadora, colocando algo do gênero? Sim, pode ser. Gente, alguma coisa relacionado a transporte aéreo, mas no sentido de pesquisa espacial, viagem espacial. Talvez um brasileiro venha fazer parte de algum tipo de programa, algum tipo de pesquisa, né, relacionado à NASA, por exemplo, bem importante, tá? Nós veremos um escândalo envolvendo a perda da guarda de uma criança. Isso eu acredito que seja entre casais conhecidos da mídia, ou da mídia tradicional ou da mídia virtual. Então, nós vamos ver uma disputa por uma guarda de uma criança, onde o homem perderá a guarda. Ou se foi o homem que entrou com esse processo, ele não conseguirá obter os ganhos que ele precisa, ou que ele deseja, né? A construção de uma sede chamando a atenção de todos. Gente, não é aquele episódio que eu acredito que seja no sul, sobre um monumento ligado a Lúcifer, tá? Não é sobre isso. Mas talvez algum tipo de obra pública, algum tipo de obra religiosa venha a ser matéria nas mídias de uma forma geral. Gente, nós vamos ver uma quebra de uma construtora ou algo relacionado à construção civil. A gente vai ter mais um daqueles escândalos grandes, com grandes construtoras. Nossa, isso está muito claro, tá? Eu acredito que uma crise venha se iniciar no Brasil
a partir de falência ou de escândalos envolvendo construtoras ou até mineradoras, tá? Grandes empresas que trabalham com, no geral, com obras, tá, pessoal? Independente de ser uma mineradora, independente de ser uma construtora, mas o que eu vejo aqui, esses apartamentos na planta, essas casas na planta, algum escândalo envolvendo a construção civil no nosso país. Então você que, por exemplo, já adquiriu, né, um apartamento, uma casa na planta, ou pagou uma construtora para fazer a obra e não teve a sua obra entregue, pode ser que seja um escândalo assim que venha à tona, tá? Gente, esse escândalo pode iniciar uma crise financeira no mercado financeiro. Nós vamos ver as ações no Brasil despencar, tá? E mais uma vez, a valorização do dólar em relação ao real. Nós não estamos conseguindo compreender, enxergar, vislumbrar muito do que está acontecendo politicamente no nosso país, tá? Alianças já foram feitas, alianças assim, bem desleais, bem maquiavélicas, e nós vamos ter acesso a informações sobre isso. Questão financeira saiu bem pesada, que me fala de algum tipo de situação envolvendo um presídio, tá? Pode ser uma fuga, uma rebelião, pode ser agentes penitenciários envolvidos em facilitações para presos, carta 33 e 07. Sabe aquelas fugas onde pessoas resgatam presos de hospitais, gente? Eu acredito que vai acontecer alguma coisa do gênero. Ou matam uma pessoa no hospital. Nós já presenciamos isso outras vezes. Bom, no outro vídeo eu disse que a questão política no segundo semestre seria muito difícil no Brasil, tá? Nós veremos a oposição trabalhando arduamente contra o governo brasileiro. E as interferências estrangeiras, agora fica muito claro com essa questão X e Alexandre de Moraes. Bom, pessoal, primeiro eu quero fazer um comentário aqui, tá? Quando eu estou lendo cartas, eu não estou fazendo vídeo opinativos. A minha opinião pessoal eu não coloquei ainda aqui sobre nada, tá? Sobre nada. Nós veremos prisões, nós veremos cassações, tá? Pessoas que não vão, inclusive, poder se eleger nas eleições, ou depois de eleitos não vão conseguir assumir os cargos, e veremos exonerações. Exonerações. Não é exonerações o nome ideal. Quando uma pessoa desiste de algo, gente, renúncias, veremos pelo menos 2 renúncias. Eu acredito que essas renúncias, elas partam não de representantes legais, mas de pessoas, funcionários públicos que trabalham em pastas. Podemos incluir ministros, podemos incluir secretários, podemos incluir assim vários tipos de servidores. Então a gente vai ver, por exemplo, pessoas renunciando a cargos importantes. A gente vai ver uma série de renúncias significativas. Oráculo, previsão Brasil, oráculo. Antes de iniciar a ver as regiões agora, a partir de agora, eu gostaria só de concluir, né, o que eu estava falando no outro vídeo. Bom, pessoal, questões relacionadas à água serão bem impactantes, incluindo a seca, né? Continuaremos a ver incêndios e nós estamos muito próximos de um eclipse. Inclusive aqueles incêndios criminosos que houveram na cidade de São Paulo, eles aconteceram em um período de menos de um mês que antecede um eclipse. O ano passado nós tivemos eclipses que pegaram, né, praticamente todas as Américas, e aqui no Brasil a gente teve que lidar com a questão das secas, principalmente na região norte do Brasil. Esse será um dos nossos maiores problemas, inclusive poluição de ar, poluição de água.
tá? Em alguns lugares, a nível global, vai chover, gente, no deserto, sabe? Vai alagar onde nunca alagou antes. Isso para o Brasil também, a gente vai ver áreas que nunca alagaram, alagarem, a gente vai ver áreas que não tinham problemas hídricos, terem problemas hídricos, e como eu pontuei no vídeo anterior, a energia está aberta para essa questão, e eu acredito que seja nesta questão que a gente vai viver os problemas maiores nos próximos anos. Tem uma outra questão também, que ao estudar astrologia, a gente percebe que os efeitos dos eclipses, eles são semelhantes, né? Eclipses de uma mesma série, né? De um mesmo tipo. Então a gente está inaugurando agora no dia 17 o eixo de eclipses, né? Virgem e Peixes, que a gente vai ter esses eclipses o ano que vem todo, né? Os eixos duram em média 1 ano e 8 meses, os eclipses naquele eixo. E o que é importante saber, gente, o que acontece inclusive na nossa vida agora, no mês de setembro, pode ser a tônica dos processos que a gente vai ter que viver o ano que vem. É um trailer, é uma prévia do que viveremos o ano que vem. Tá? E quando a gente fala das águas, a gente fala dos oceanos, a gente fala das cachoeiras, da água potável, a gente fala das águas emocionais também, certo? Então, esse eixo já é um eixo perigoso para a saúde emocional e para a saúde física. É um eixo perigoso para a saúde, é o eixo do serviço zodíaco e é também conhecido como eixo da saúde, né? Então, essas questões vão ser muito claras para todos nós. Então, dentro da sua vida pessoal, observe como é que você se sente no mês de setembro. Tudo bem que nós temos também a retrogradação de vários planetas, nós temos também a retrogradação de Plutão para Capricórnio, que vai fechar um ciclo, né, de 250 anos, meu povo. Plutão só voltará a Capricórnio daqui a 250 anos. Cancerianos e capricornianos foram muito massacrados de 2008 para cá. E agora a bola da vez será aquarianos e leoninos, né? Porque Plutão entra em aquário e faz sombra para leão, certo? Então é muito importante você identificar. Outra coisa, você é capricorniano e canceriano. Se de uma semana para cá você está se sentindo diferente, se você teve uma melhora e de repente agora essa melhora regrediu, seja na sua saúde física, no seu humor, na sua saúde emocional, pode ser que esses sintomas eles se estendam até novembro, que é quando Plutão sai definitivamente de Capricórnio e entra em Aquário pelos próximos 20 anos. Plutão vai retrogradar lá na frente, mas não vai chegar novamente aí para Capricórnio, só daqui a 250 anos. Então, aquelas pessoas que têm problemas emocionais, observem se estão piores nesse momento, de uma semana para cá, de 15 dias para cá, porque aí você já fica aliviado que é uma questão energética e que logo, logo isso passa, né? Dia 20 de novembro, Plutão sai definitivamente de Capricórnio. Uma notícia, essa notícia eu vejo como um comunicado do governo, tá? Um comunicado formal. Uma necessidade formal, um comunicado. Afe Maria. Pessoal, não vamos esquecer que o eixo também, o signo de peixes fala muito não só das águas, mas fala também da religião. Inclusive, está, né, atrelado à era de peixes por causa do cristianismo. Então só o cristianismo vai passar por modificações? Não, tá? Não. Toda religião com base cristã, com base na Bíblia, tá? Principalmente, pode passar por alguma transformação. Isso pode impactar diretamente líderes religiosos. E o que eu estou vendo aqui nesse momento? Uma ação religiosa dentro da política brasileira, ou seja, um senador, algum integrante do governo, né? Vamos ver mais uma vez alguém querendo implantar, né, um projeto de lei, uma emenda, fazer qualquer negócio relacionado a uma religião falando em nome de Deus. Temos que tomar muito cuidado com isso. Temos que ser contrários, sim, porque o nosso país é um país laico, porque se a gente der abrir a guarda, no futuro nós viveremos uma teocracia. E viver numa teocracia é tirar o direito de muitas pessoas, tá? Nós temos que ter liberdade para seguirmos a religião que nós quisermos, né? Então, veremos mais uma vez uma daquelas manifestações religiosas dentro da política, certo? Um
algum dossiê, algum tipo de plano vai ser descoberto, tá? Então estão sim, né, articulando alguma coisa, pode ser até planos de campanha, mas planos fraudulentos, né? Não importa, tá, gente? Algum tipo de documentação vem expor a vontade de alguns. Olha, uma mulher perde toda a sua fortuna em um golpe. Uma mulher, que pode ser uma senhora, perde toda a sua fortuna em um golpe. É uma pessoa muito rica, inclusive. Esse golpe pode partir até de próprios familiares. Gente, a seca muito grande, pegando, inclusive, boa parte da região centro-oeste, região norte do nosso país. Nós vamos ver, inclusive, animais morrendo de sede em algumas localidades, e eu sinto muito por isso, né? Nós vamos ter expressões vivas do nosso planeta, Terra, olhar para o nosso planeta, para a Terra, para a plantação, né, para os animais, para toda essa diversidade que nós temos. Nós vamos ser obrigados a olhar, porque as manchetes, elas serão difíceis nesse sentido, tá? Eu vejo também como se a gente fosse ver algumas cenas de maltrato a animais, falando de gatos, cachorros, animais domésticos, né? Mais uma vez, uma daquelas cenas assim tristes acontecendo. Na realidade, o tema maltratos animais será a tônica até o finalzinho de setembro. No Nordeste brasileiro, uma separação, uma quebra de aliança que pode ser entre dois políticos, pode ser de duas pessoas conhecidas, pode ser de duas empresas, uma quebra de aliança chamando a atenção de todos nós. Inclusive, tem um escândalo sendo, já sendo mostrado partindo do Nordeste. Então, uma cidade, né, uma localidade no Nordeste, sendo alvo de um grande escândalo, viu? Na região norte, nós vamos vivenciar, né, além das questões, como eu disse, gente, climáticas, que isso é para o Brasil inteiro, não pegando só, eu acredito que o mais preocupante será a região centro-oeste, região norte, algumas áreas da região sudeste, tá? Nós veremos um luto, uma pessoa influente, de uma família bem influente na região, terminando a sua missão aqui nesse plano. Ainda na região norte, pegando a região centro-oeste e uma parte da região sul, eu vejo ventos ou nuvens de fumaça ou expressão nesse sentido bem significativas que serão mostrados aí com muita frequência. Pessoal, vamos parar para pensar um pouquinho para a gente entender como é que funciona, né? Como é que são desencadeadas as coisas. Por exemplo, na região norte do nosso país, foi em Manaus, né, que houve aquela questão com a falta de oxigênio na Covid. Antes disso, já tinha tido um grande incêndio, né, na região, ou muito próxima da região. Depois ainda, alguns acontecimentos. De lá para cá, essa questão do respirar, ela tem sido muito forte, né? Nós estamos, né, sujeitos a energias cósmicas, a energias que trazem uma similaridade entre as ocorrências, né? Por isso que eu tô falando para prestar bastante atenção agora em setembro, que inclusive na nossa vida individual vai trazer um insight de como um trailer de como será o ano que vem nas nossas vidas, tá? Gente, nós teremos problemas de saúde pública com crises alérgicas, broncolite, bronquite, sinusite, cistite, enfim. Alergias alimentares, mas principalmente alergias respiratórias. Um grande índice de internação. Nós vamos ver superlotações em hospitais. Continuaremos tendo uma alta de promessas de emprego, um número maior em relação a empregados, tá? Então, segundo semestre continua crescendo o número de pessoas empregadas. Bom, vídeos da semana passada eu falei sobre a violência política, é o que a gente está vendo nos debates, inclusive, né, gente? Uma vergonha. Nenhum candidato, né,
é capaz de conduzir um debate de forma educada, né? Todos usando de expressões violentas, e vai continuar. A tendência é que a violência aumente. Aff, Maria. Ai, gente, a questão política, olha, a questão política será bem difícil para nós brasileiros. Inclusive, essa combinação fala de insatisfação de uma parte da população brasileira, tá? Inclusive, gente, algum acontecimento em Goiás que vai trazer um manifesto da população, tá? Em Goiás, alguma situação que vai trazer ali manifestantes nas ruas, infelizmente. A gente vai ver trocas de advogados, sabe? Quando eu falei em renúncias, a gente vai ver muita gente desistindo de algo, tá, pessoal? Vamos ver muito isso. Oráculo. Previsão Brasil, oráculo. Oxa. Gente, aqui no Brasil nós vamos lidar com situações voltadas principalmente a questões de jogos de azar, tá? Então, claro que vai ter uma punição maior para pessoas envolvidas em jogos, inclusive online, mas é como se fosse haver um novo jogo, uma nova modalidade. Eu vejo assim, questões relacionadas à contravenção de fato, né? A máfia dos jogos, né? Jogos de bicho, jogos online, caça-níqueis. É como se fosse surgir uma nova febre de jogos de azar, tá? Que não é nada bom, né? A gente tá vendo as consequências, muita gente perdendo muito dinheiro, perdendo tudo, perdendo a sanidade mental por causa do jogo do tigrinho. Que já foi comprovadamente estudado e que é uma farsa, né? Então, muita coisa, gente, sabe? A gente tem muitas pessoas que se garantem na imagem do artista, por exemplo, em estar promovendo isso ou aquilo, então não dá, sabe? A maioria das pessoas, ela quer ganhar dinheiro, muitas vezes os próprios artistas também são enganados, achando que estão divulgando uma coisa legal. Então, é difícil, viu? Nós vamos ver uma mulher no Brasil assumindo uma posição importante. Uma mulher no Brasil assumindo uma posição importante. Um ataque a uma pessoa é como se houvesse uma tentativa de assassinato mal sucedida. Então vamos lá. Uma pessoa vai tentar matar outra, não consegue matar e é morta. E isso pode ser uma morte por seguranças de algum local, sabe? A gente vai ver um assassinato, uma tentativa de assassinato bem atípica. Duas mulheres na mira da justiça. Duas mulheres na mira da justiça. Da região sul do nosso país sai um grande escândalo de corrupção e, além disso, vários políticos, várias pessoas envolvidas em crime, por exemplo, como fake news,
manipulação de informações, roubo de informações, espionagem, né? Quando se rouba dados de uma empresa ou de uma pessoa, difamação. A região sul do país está num aspecto bem negativo no jogo, tá? Em termos de muita violência, muita briga ideológica e muitos escândalos. Acredito que seja a que mais haverá escândalos, tá? Junto com a região norte. Gente, uma quebra de uma parceria internacional. Então vamos lá, digamos que o Brasil receba algum investimento de algum país e esse investimento não virá mais. Situação do governo, ó, em 2 oráculos diferentes me é mostrada um período crítico de muita confusão, tá? De muita confusão. Pessoal, eu sou o tipo de pessoa que eu vejo com muita racionalidade os ciclos da vida, tá? Todos nós um dia vamos nos despedir desse plano, certo? Então, assim, o jogo fala também de alguns lutos, mas lutos de pessoas ou que já estão com uma certa idade ou que já estão com problema de saúde grave. Eu acho antiético ficar trazendo nomes, ficar trazendo dicas, né? Às vezes eu acabo dando dicas por não associar a pessoa, né? Porque eu não conheço artistas, eu não vejo TV há muitos anos, então eu conheço só os antigos. E me falam de lutos, inclusive nós vamos ter um luto em Brasília. Nós vamos ter um luto em Brasília. Ou seja, teremos 1 ou 2 lutos, inclusive, de políticos que fizeram a história. Pode ser ex-presidente, pode ser, enfim, personalidades no Brasil, tá? Oráculo, Oxã. Decisão Brasil, oráculo. Então, pessoal, em termos de política, tá? Eleições. Levando em consideração que são eleições municipais, tá? A gente vai continuar com o quadro a oposição avançando em vários estados. Nós teremos uma alta, inclusive, mais eleitos, né, da direita, de oposição ao governo. Um ou outro estado, uma ou outra capital consegue reverter o quadro, mas não será a maioria e não será vitórias vantajosas, tá? Então, assim, em termos de governo e oposição, a oposição terá muito mais eleitos. Gente, a gente vai ter um blackout numa localidade que pode ser de energia elétrica, tá? Algum problema, inclusive técnico, alguma fatalidade, deixando uma região alguns dias sem luz, sem internet e assim sucessivamente. O oráculo vem me mostrando algumas situações, e principalmente no Nordeste, relacionada à terra. Eu não vejo como um terremoto, eu vejo como explosões na terra. E se eu não me engano, tem alguma coisa natural que acontece. Parece que quando um raio ou um trovão atinge determinada área, né, com determinada intensidade,
há uma pequena explosão que pega ali alguns metros de uma localidade, tá? Então esse tipo de evento natural, que é muito desconhecido, pouco conhecido por nós, uma ou outra questão vai acontecer. Nós estamos num semestre, inclusive, né, em que eventos naturais, a Terra vai gritar realmente, sabe? Então, vai acontecer. Nós sabemos que no Brasil existe alguns tremores de terra de baixa intensidade, né? Já existiram alguns grandes anteriormente. É muito comum sentirmos aqui no Brasil também, em alguns estados, né? O impacto de terremotos que acontecem em outras localidades. Mas eu, de fato, eu vejo como algo que a gente tá pouco acostumado. Sendo qual é o problema dessas coisas, tá? Porque eu consigo, inclusive, ver o fenômeno. Eu tô vendo na minha frente aqui um rodomoinho, como se fosse um furacão de terra, de areia, sabe? De poeira. O problema desses acontecimentos, mesmo eles não sendo letais, né? A gente não tendo perdas de vidas, pode danificar estruturas, mas o pior disso é a visão apocalíptica, né? Que a maioria das pessoas tem, de como outras pessoas também se aproveitam desses acontecimentos para gerar mais medo, para gerar, né, mais situações difíceis. Nós não vamos viver o apocalipse. Na realidade, gente, eu acredito que daqui a 300 anos, quando a gente entrar na era de Aquário, eu acredito que haja essa questão de morrermos para uma vida, para, né, uma maneira de se viver, para nascermos para outra. É uma outra era, certo? Mas é um processo de regeneração. Olha, gente, é um momento delicado, é um momento que o ideal seria que nenhum de nós nos colocássemos em uma posição de conflito, sabe? Se alguém ficar te instigando para uma discussão, qualquer coisa do gênero, caia fora, sabe? Não dê ouvidos, porque nós vamos ver isso, nós vamos ver provocação, tentativa de desestabilizar o governo, a gente vai ver coisas absurdas. Isso vai acontecer também nas nossas vidas, de uma pessoa cismar com a gente e querer nos provocar o tempo todo. Vai ter que saber manter a paciência, vai ter que manter a paciência. Aff, Maria, a prisão de um homem inesperada, a prisão de um homem inesperada. Então, uma pessoa será presa, né, em um momento completamente inesperado, sem que a mídia vaze nada, e isso vai causar, assim, um tumulto político no Brasil. Pessoal, eu estou pensando em trazer, pelo menos uma vez no mês, uma previsão mundial onde a gente possa debater como nós deveremos nos sentir. Em vez de ser voltado para fora, para o coletivo, ser voltado para dentro. Como é que a gente deve lidar com as coisas, com a atitude certa a ser tomada. Se você quiser, que eu ficaria muito feliz em poder fazer isso, que eu acho que o que importa nesse momento é a nossa vida, é como a gente vai passar por certas coisas. Se você quiser, escreve aí para mim, por favor, tá? Será um prazer estar com você. Nós teremos, além disso, uma separação que vai ser muito falada, tá? Uma separação de um casal, que vai ser muito falada mesmo. Então, tem realmente situações complicadas. E o que vai acontecer? Uma pessoa separa de outra, vai ser um tumulto ali por causa da separação, e logo em seguida já casa com outra, ou já começa a se relacionar com outra. Isso vai trazer uma confusão maior ainda, tá? Continuamos com uma tendência muito grande em relação a acidentes com transportes, tá, gente? Pessoal, da pipa ao skate, ao metrô, ao avião, sabe? Ao drone.
tudo que se movimenta, né, de forma manual ou eletrônica ou elétrica, enfim, qualquer tipo de coisa pode ser causador de um acidente terrível. Balões, né? Então, cuide-se. Entrou no meio de transporte, sentiu alguma coisa diferente, ó, sai, desce, compra outra passagem, sabe? Presta atenção no motorista, no condutor, sabe? Olha ao seu redor, por favor, olha ao seu redor, né? Às vezes a gente tá ali na rua e o carro passa por cima da gente, entende? Então, é um momento sim de se cuidar, ok? Bom, eu me despeço por aqui, eu fico por aqui no dia de hoje. Quero agradecer a você pela companhia, pelos compartilhamentos, pelos likes. Eu volto amanhã com uma cafeomancia e continuamos a semana com as previsões, como sempre, viu? Quero agradecer demais o seu carinho, dizer que eu amo muito você. Salve a nossa estrela. Um beijinho. Tchau, tchau. Salve sua estrella, reina de la estrella. Reina de la serpiente.